ex-presidente do INSS foi preso em uma operação da Polícia Federal na manhã de hoje. Alessandro Stefanuto foi preso, portanto, ele que é conhecido, foi presidente do INSS e está envolvido, portanto, nessa investigação da Polícia Federal a respeito do esquema bilionário de descontos associativos que não foram autorizados em aposentadorias e pensões do INSS, a crise do INSS. Essa operação da Polícia Federal tem a parceria da Controladoria Geral da União. Começou, então, no início da manhã de hoje. É mais uma fase da Operação Sem Desconto, que investiga essas fraudes nos descontos dos pensionistas e aposentados. Além do ex-presidente do INSS, também estariam envolvidos e nessas prisões outros servidores públicos do órgão federal, além também de empresários e lobistas. O ministro André Mendonça, do STF, tirou o sigilo de parte da Operação Sem Desconto. Ontem, em nova fase, a Polícia Federal prendeu o ex-presidente do INSS do governo Lula e colocou tornozeleira eletrônica no ex-ministro da Previdência da gestão Bolsonaro. Os dois são acusados de receber propina do esquema de fraudes contra os aposentados. Segundo a Polícia Federal, o ex-presidente do INSS foi peça-chave em um esquema que desviou mais de 700 milhões de reais de aposentados e pensionistas. Os investigadores dizem que a propina a Alessandro Stefanuto aumentou ao assumir a presidência do INSS na gestão Lula. Ele comandou a estatal de julho de 2023 até abril deste ano, quando a operação identificou o escândalo da fraude bilionária. A investigação aponta que o ex-dirigente recebia até R$250 mil mensais em esquema ligado à Conafer, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais. O relatório policial diz ainda que o esquema criminoso estava em pleno funcionamento no governo anterior, de Jair Bolsonaro. Foram reunidos indícios de que José Carlos Oliveira recebeu propina para favorecer a Conafer. Ele foi diretor de benefícios do INSS e ministro do Trabalho e da Previdência Social na gestão do ex-presidente. Atualmente rebatizado de Ahmed Mohamed, Oliveira Andrade é considerado um dos pilares institucionais que permitiram o funcionamento da fraude da Conafer. Já no núcleo político, a PF destaca o envolvimento do deputado Euclides Petersen. A investigação diz que o político do Republicanos de Minas Gerais recebeu pouco mais de 14,5 milhões de reais de forma suspeita e era a pessoa melhor paga na lista de propina. Outro nome importante dentro do INSS era o de Virgílio Oliveira Filho, ex-procurador-chefe do órgão responsável por emitir pareceres jurídicos e despachos sobre a legalidade de acordos e repasses entre o INSS e entidades conveniadas. De acordo com a investigação, Virgílio recebeu 6,5 milhões de reais em propina entre 2022 e 2024. Os valores chegavam por meio de empresas de fachada. A defesa de Alessandro Stefanuto declarou que a prisão é ilegal porque o ex-presidente do INSS não tem causado nenhum tipo de embaraço à investigação. O advogado de Virgílio de Oliveira Filho afirmou que ele se apresentou de forma voluntária à polícia e que isso demonstra respeito às instituições e o compromisso em contribuir para o esclarecimento dos fatos. O deputado Euclides Petersen disse que apoia o trabalho das autoridades e que está à disposição para os esclarecimentos necessários. E a Conafer declarou que está disposta a cooperar plenamente com as autoridades e que vai adotar medidas legais para garantir a defesa dos seus direitos. Ex-ministro de Bolsonaro, ministro da Previdência, é alvo de buscas e terá de usar tornozeleira eletrônica. José Carlos Oliveira, também conhecido como Ahmed Mohamed, comandou a Previdência e agora é alvo de mandado que determina a instalação de tornozeleira eletrônica. A farra do INSS acabou. Os culpados estão sendo punidos e o dinheiro dos aposentados já está voltando para quem foi roubado. No governo Lula, já foram devolvidos mais de 2,541 bilhões de reais. Minha gente, o ex-presidente do INSS, que foi demitido em maio desse ano pelo presidente Lula, foi preso pela PF, que foi o presidente que foi indicado pelo Jair Messias Bolsonaro. Não para por aí, o ex-ministro da Previdência Social do governo de Bolsonaro está sendo investigado e terá que usar tornozeleira eletrônica. E a corja é grande.
o deputado bolsonarista Euclides Peterson também foi alvo de mandado de busca e apreensão, cumpridos nessa quinta-feira. Me perguntando se não fosse a total autonomia que o presidente Lula deu à PF para poder fazer as investigações, mandatos de busca e apreensões, isso aí estaria tudo debaixo do pano. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que vai ter muito mais, até porque são anos e anos que estavam acontecendo esses descontos indevidos, essa roubalheira, e não foi feito nada. Os governos passaram, inclusive do Bolsonaro, olhou, fechou os olhos, proibiu a PF de fazer investigação. Mas tá aí, um governo que dá autonomia à Polícia Federal para poder fazer o seu serviço. Fase da operação contra o esquema de fraudes no INSS. Mas a Polícia Federal apontou também que um ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, que é José Carlos Oliveira, recebeu propina da Conafer, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais. A empresa é uma das acusadas de fraude em aposentadorias e, segundo o relatório produzido pela PF, o ex-ministro de Bolsonaro teria auxiliado a entidade a operar um esquema de descontos ilegais contra pensionistas e aposentados. Ele ocupava esse cargo, que é o Ministério da Previdência, né? Tá tudo sob o guarda-chuva desse ministério, que é bastante importante, e agia nesse posto de alto comando, ali no alto escalão, para blindar de alguma forma esse esquema ilegal, isso durante a gestão anterior. E aí está, pessoal, mais uma prova que essa fraude no INSS começou no governo Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, ministro do governo Bolsonaro também está envolvido aí nesta fraude. Inclusive, recebeu propina para atuar, para beneficiar ou para possibilitar esses descontos aí indevidos. Fato é, pessoal, que tudo isso, já sabemos, começou no governo Bolsonaro e se passou 4 anos aí, os aposentados sendo roubados e nada foi feito no governo Bolsonaro. A Polícia Federal, ninguém investigou nada. Teve que entrar o Lula para a Polícia Federal começar a investigar essa fraude aí, acabar com ela, e o governo Lula já até começou a devolver aí o dinheiro roubado. E aí está, gente, isso aqui é mais uma prova, que essa fraude começou no desgoverno Bolsonaro, tendo aí, um dos seus ministros envolvidos aí. Inclusive, ele também foi alvo, dessa operação que aconteceu hoje aí pelo Brasil e está usando aí a pulseira no tornozelo. É isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Simples assim.